sendo na verdade esse o grande influente na vida de muitos irmãos. Então, quando você começa a entender isso, você começa a eliminar as muitas murmurações e reclamações que têm subido no teu coração. É isso, amados irmãos. É isso. Deus não precisa de muita gente. Deus só precisa de um. Para trazer a revolução em Israel, depois do cativeiro, Deus só precisou usar Daniel. Leia o capítulo 9 de Daniel. Daniel coloca-se sobre a brecha e começa a orar a favor dele e do seu povo. E nós vemos, amados irmãos, depois Deus só usa Esdras para a reconstrução do templo. Depois vai usar Neemias para erguer os muros. Deus não precisa de muita gente para trazer revolução. Deus só precisa um que esteja rendido a Ele de todo o coração. De todo o coração. Quando de vós, na verdade, estão rendidos aos pés de Deus. De tal maneira, Deus, na verdade, confia em vós para trazer grandes realizações no meio da sua igreja. Então é isso aqui, amados irmãos, que nós vemos. Um presente de oportunidades e grandes riscos. Houve coragem, amados irmãos, por parte de Daniel. E isso, na verdade, influenciou. Olha só o versículo 17 e o versículo 20. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outro como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Então toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Então, amados irmãos, vemos essa influência de Daniel na vida dos seus companheiros. Vemos essa grande influência de Daniel na vida dos seus companheiros. E a forma em que na qual, na verdade, o Senhor lhes abençoou grandemente. Então, amados irmãos, isso vai nos levar para o nosso último ponto. Um futuro de glória para, na verdade, Daniel, juntamente, amados irmãos, com seus companheiros. As Escrituras nos apresentam, por causa da decisão que eles tomaram de não se contaminar, por eles mostrar a sua fidelidade e lealdade perante a Deus, foram grandemente abençoados por Deus. Eram altíssimos inteligentes, que não se achava naquele reino pessoas como esses. Eram altíssimos inteligentes. E Deus, na verdade, lhes deu em dobro. A Escritura está nos apresentar. Eram 10 vezes mais sábios em relação a todos os sábios que havia naquele reino. Nós sabemos, amados irmãos, que Daniel ocupou grandes cargos nesse império. Daniel foi o segundo homem, ou o terceiro homem mais importante desse império. Daniel, na verdade, o tempo que ficou na Babilônia, juntamente com seus companheiros, eles deixaram a fazer missões para Deus. Eles glorificaram o nome de Deus. Glorificaram de que maneira o nome de Deus? Deus lhes abençoou grandemente, amados irmãos. Não somente nesta vida, mas também na vida que há de vir. Porque Daniel recebeu essa garantia da parte de Deus. Em Daniel, capítulo 12, Deus lhe disse, lhe prometeu isso. O seu lugar estava reservado, tal como Paulo disse. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor me dará, não somente a mim, mas também a todos aqueles que aguardarem a sua vinda. Tal qual a certeza que Paulo tinha acerca da sua salvação, é a mesma certeza, a mesma garantia que Daniel recebeu da parte de Deus. Um futuro de glória, amados irmãos. Um futuro de glória, amados irmãos.
manter a identidade. É isto aqui, amados irmãos. Daniel manteve a sua identidade. Daniel não se corrompeu. Daniel continuou a fazer a vontade de Deus. Em detrimento a isso, Deus lhe abençoou grandemente. Deus lhe abençoou grandemente. Permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça fiel a Deus. Independentemente das circunstâncias, dificuldades que vocês tiverem a passar, permaneça fiel. Permaneça fiel. Não deixe com que os problemas, as dificuldades venham te estagnar a tal ponto de vocês se acomodar. Mas continuem a buscar, adorar a este Deus. Porque Ele é Deus até os momentos difíceis. Amém, irmão? Ele é Deus até os momentos difíceis. Ele não deixa de ser Deus. Então é isto aqui, amados irmãos. Daniel, em meio a todas aquelas circunstâncias, o seu posicionamento para com Deus não mudou. O seu posicionamento para com Deus não mudou. Muitos, na verdade, mudam em detrimento das circunstâncias. Quando as coisas estão bem, então Deus é bom. Quando as coisas estão mal, Deus não é bom. Deus não existe. Não, Daniel não foi desistido. Daniel permaneceu fiel a Deus. Em meio a todas as circunstâncias na qual ele estava passando. Então, uma atitude. Todo crente, na verdade, deve ter isso, deve inspirar a cada um de nós. Deve inspirar a cada um de nós. E, como resumo, amados irmãos, de tudo que nós falamos no dia de hoje, nós falamos, amados irmãos, da história de Daniel. Nós falamos da história de Daniel, que na verdade teve um passado de dor, mas este passado de dor moldou o seu caráter. Esse passado de dor moldou o seu caráter. Um presente de oportunidades e grandes riscos que exigem coragem. Então, para ser fiel a Deus, nessa nossa época, exige coragem. Precisamos ser corajosos, irmão. Para você agradar a Deus hoje, você deve ser corajoso. Porque não é fácil agradar a Deus hoje. Porque qualquer tentativa que você fizer, que vai contrariar o padrão do mundo, você na verdade começa a ser zombado, começa a ser desprezado. Então, para você agradar a Deus nessa época, você tem que ser corajoso. Muitos princípios de Deus foram jogados no lixo. Muitos princípios de Deus foram jogados no lixo. E como nós queremos ser crentes ou cristãos civilizados, então precisamos nos desfazer de muitos princípios bíblicos. Para na verdade sermos pragmáticos. Para na verdade seguirmos o desenvolvimento do mundo. Então, para você agradar a Deus, você precisa ser corajoso. Não é para qualquer um, amigo. Não é para qualquer um, é para os corajosos. Então, a história de Daniel nos inspira, irmãos. A história de Daniel nos inspira. Um futuro de glória que resulta da fidelidade a Deus. Um futuro de glória que resulta da fidelidade que Daniel e seus companheiros tiveram perante a Deus. Isso não nos faz lembrar as palavras de Jesus. Jesus disse: quem proteger a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor a Ele vai ganhar. Amém, irmão? É isso. Daniel, ao tomar aquela decisão, ele na verdade estava a perder a sua vida por amor a Deus. Mas em detrimento a isso, Deus na verdade recompensou com vida eterna a Daniel. Daniel estará conosco lá na glória de Deus. Mas isso é fruto da sua fidelidade. Fruto da sua fidelidade perante a Deus. Então, é isto aqui, amados irmãos. O capítulo 1 de Daniel, na verdade, nos quer ensinar a respeito da coragem que nós precisamos ter para sermos fiéis e leais a Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, você pode falar com Deus. Pai, em nome santo.